O mundo é extremamente complexo. Só de seres vivos na Terra nós temos 8 milhões de espécies diferentes. Mas a complexidade vai muito além disso. Nós temos belezas que são não vivas, por exemplo, as montanhas, como as cordilheiras do Himalaia, por exemplo, e a gente pode extrapolar isso saindo da Terra. E aí nós temos bilhões de galáxias com bilhões de trilhões de estrelas. Algumas dessas belezas que estão presentes no mundo são criadas por nós, a gente sabe disso. Por exemplo, a Muralha da China, por exemplo, o Taj Mahal. Mas existem belezas que nenhum homem seria capaz de construir. O que dizer sobre maravilhas como o Jalapão ou sobre as cavernas do Peruaçu? A gente reconhece que não foi um ser humano que fez essas coisas. E até mesmo as maravilhas que são produzidas por mãos humanas, elas precisaram de uma matéria-prima anterior, de algo que veio antes. E aí fica a pergunta: quem é que criou a matéria-prima? Quem é que criou tudo? Será, afinal de contas, que Deus existe? Falar de Deus é complicado porque existem mais de 10 mil religiões diferentes no mundo. E aí cada uma vai ter uma interpretação muito diferente sobre Deus, sobre os deuses, muitas vezes. Então, a gente não pode partir da religião para fazer filosofia da religião. Muitas vezes, numa religião, existe um livro sagrado que tem toda a verdade sobre o que a gente precisa saber sobre Deus. Entretanto, a gente pode se perguntar: já que existem 10 mil religiões diferentes, qual que é a que está correta? Qual que é o livro sagrado que está certo? É a Torá? É a Bíblia? É o Corão? É o Bhagavad Gita? É algum outro? É difícil saber de tudo isso. E é por isso que na filosofia a gente não pode querer partir de um livro como evidência da existência de algo. A gente precisa de uma referência externa. Aliás, se Deus existir, é óbvio que todas as evidências sobre ele não se resumem apenas num livro, mas sim na própria criação. E é isso o que muitos filósofos tentaram fazer. Ao longo da história, ao longo dos séculos, vários pensadores tentaram provar que Deus existe, olhando para a sua criação, entendendo a lógica por trás de tudo. E aí nós podemos categorizar os argumentos a favor da existência de Deus em 4 tipos, começando com os argumentos cosmológicos. Cosmológico significa aquilo que faz referência à ordem do universo. E qual que é a ordem do universo? A ordem do universo é a seguinte: eu só existo porque houve algo antes de mim que me deu origem. Isso são os meus pais. Mas antes dos meus pais, existiu algo que deu origem a eles, que são os meus avós. E a gente pode continuar essa sucessão, essa cadeia de eventos, até um determinado ponto. Mas será que a gente não tem que parar em algum momento? Não é possível a gente continuar a história da humanidade infinitamente. Houve um primeiro momento, houve um começo. E sobre o universo, será que não é a mesma coisa? Antes da Terra existir como ela existe hoje, houve algumas coisas, algumas causas anteriores. E antes dessas causas anteriores, existiram outras causas e outras causas. Mas essa cadeia, ela tem que terminar. Ela tem que ter um primeiro ponto. E esse foi o grande argumento de Aristóteles. Aristóteles, é claro, não era um pensador cristão, não tinha essa religião, mas ele postulou a existência de um primeiro motor. Qual que é a ideia do Aristóteles aqui? O mundo é feito de movimento. E nós já falamos isso nas outras aulas aqui do curso, como por exemplo com Tales de Mileto, né? O mundo ele é feito de movimento. É só olhar para o mundo que a gente vê as coisas se movendo. Mas todo movimento tem origem em algo anterior. Vamos pegar um jogo de boliche. Os pinos do boliche que caem têm a origem da queda no movimento da bola. Mas a bola tem origem do seu movimento de rolar nos braços de uma mão humana. E a gente pode, mais uma vez, continuar nessa cadeia infinitamente. Mas tem que haver uma primeira coisa. Segundo Aristóteles, já que o mundo é feito de movimento, tem que haver uma primeira coisa que não se move. Uma primeira coisa que dá origem ao movimento de tudo. Mas essa primeira coisa, ela é imóvel. Porque se ela se mexesse, ela teria que ter uma coisa anterior que causou o seu movimento. Então, a primeira coisa que dá origem a todos os outros movimentos da natureza, essa primeira coisa, ela é imóvel. É um motor, porque dá movimento a tudo, mas ele mesmo não mexe. O primeiro motor imóvel. Esse primeiro motor, segundo Aristóteles, seria eterno e seria imutável. Ele não muda e ele fica lá gerando o movimento. E foi a partir desse argumento que Tomás de Aquino, muitos séculos depois, chegou a Deus. Tomás de Aquino, na verdade, fez 5 argumentos diferentes para provar a existência de Deus. E o primeiro deles é exatamente igual ao de Aristóteles. Ele escreveu o seguinte: tudo o que se move é movido por outra coisa. Mas isso não pode ser levado ao infinito, pois então não haveria um primeiro motor.
e, consequentemente, nenhum motor subsequente. Porque motores subsequentes movem somente à medida que são movidos pelo primeiro motor. Exatamente como um bastão se move somente porque é movido pela mão. Assim, deve haver um primeiro motor, ele mesmo imóvel, e todos entendem que ele é Deus. Existem várias discussões sobre esse argumento cosmológico, se ele é válido, se ele efetivamente prova que Deus existe ou se não. A primeira questão é a origem do primeiro motor. Quer dizer, tudo bem, tem que ter um primeiro motor que dá origem a todo o movimento. Mas e o próprio primeiro motor? Como que ele surgiu? Se tudo o que existe tem que ter uma explicação, o primeiro motor também precisa de uma explicação. Por que a gente pode dizer que ele simplesmente começou a existir? Por que a gente pode dizer que Deus simplesmente sempre existiu? Será que isso não é um salto lógico? Será que a gente não está pulando a própria lógica? E se existe alguma coisa que tem a possibilidade de burlar a regra e de sempre ter existido, de não precisar de uma origem, por que a gente tem que chamar essa coisa que burla a regra de Deus e não de matéria? Por que a gente tem que colocar esse nome diferente e não assumir que é a própria natureza, é a própria realidade que sempre existiu, sem ter um criador? No século XIX, o filósofo John Stuart Mill resumiu esse pensamento com a pergunta: quem criou Deus? Se tudo precisa de uma explicação, então Deus também precisa de uma explicação. Agora, se nem tudo precisa de uma explicação, a gente não precisa de chegar até Deus. A gente pode parar na própria natureza sem fazer esse salto. Agora vamos para o segundo tipo de argumentos a favor da existência de Deus, e esses são os argumentos ontológicos. O mais famoso deles foi produzido por Santo Anselmo de Aosta, um bispo lá na filosofia medieval. Esse argumento consiste em basicamente 5 passos, então vamos acompanhando aqui na tela. O primeiro passo é pensar que Deus é aquilo do qual nada mais perfeito pode ser pensado. Segundo Anselmo, até o ateu concorda que Deus, se ele existir, é perfeito, e que nada pode ser mais perfeito do que o que é perfeito. Então, nada pode ser mais perfeito do que Deus. Deus é a perfeição no seu grau máximo. Nada é mais perfeito que ele. O segundo passo consiste em pensar que tudo aquilo que existe, existe no mínimo em pensamento. Tudo aquilo que existe, existe ao menos na mente. Se eu pensar aqui agora num sorvete, esse sorvete existe? Ele existe na minha mente. Eu estou pensando nele. Ele pode não existir na minha geladeira, ele pode não existir no supermercado, mas ele existe na minha mente. Se você pensar agora numa caneca, essa caneca existe pelo menos na sua mente. Ela pode não existir aqui no cenário, pode ser uma caneca diferente dessa, pode não existir na sua casa, mas ela existe no mínimo no seu pensamento. Então, tudo o que existe no pensamento, existe. O terceiro passo consiste em pensar que existir fora da mente é mais perfeito do que existir apenas na mente. A caneca que existe somente no nosso pensamento, ela é inútil, não dá para fazer nada com ela, não dá para beber água com ela, não dá para tomar café nela. Agora, uma caneca que existe na realidade, ela é muito mais útil. Essa caneca daqui, ela, de acordo com esse raciocínio, ela é muito melhor do que a caneca que só existe no pensamento, porque com ela eu consigo fazer várias coisas. Portanto, existir na realidade é uma perfeição maior do que existir apenas no pensamento. Tudo aquilo que existe na realidade é mais perfeito do que o que existe apenas na imaginação. E daí chegamos no quarto passo. Se Deus existisse apenas na mente, seria possível pensar em algo mais perfeito do que ele. Então, vamos lá. Quando a gente pensa numa caneca, essa caneca ela existe na mente. Porém, a gente também tem uma caneca aqui, que é uma caneca real. Dessas duas, a caneca real é mais perfeita, porque com ela a gente pode fazer alguma coisa. Com a caneca imaginária, a gente não faz nada. Agora, vamos pensar sobre Deus. Se Deus existir apenas na mente, a gente não pode fazer nada com ele. Ele é um Deus imaginário. Mas a gente pode pensar também num Deus que existe no pensamento, mas que também existe na realidade. E entre esses dois deuses, o Deus imaginário e o Deus real é mais perfeito. O Deus real é mais perfeito porque ele existe efetivamente, porque ele é real. E ser real é mais perfeito do que ser imaginário. E com isso chegamos no quinto argumento. Nós começamos a argumentação dizendo que Deus é aquilo do qual nada mais perfeito pode ser pensado. Portanto, se nós temos dois deuses, um imaginário e um real, e um é o mais perfeito, esse é o Deus que existe de verdade, e não o Deus imaginário. Se Deus é perfeito, ele tem que existir. Essa é a conclusão de Santo Anselmo. Basicamente, é esse o seu argumento. Deus tem que existir porque ele é perfeito. E se ele existisse apenas na mente, seria possível pensar em algo mais perfeito do que ele. Mais perfeito do que um Deus imaginário, que seria um Deus real. Mas como é impossível pensar em algo mais perfeito do que Deus, ele tem que ser real. Deus existe. Essa é a conclusão de Anselmo.
E esse argumento deu várias discussões também. Um aluno do Anselmo, chamado Gaunilo de Marmoutier, disse que ele poderia ridicularizar esse argumento, dizendo que ele pode pensar numa ilha perfeita. E não é porque ele pensa numa ilha perfeita que a ilha perfeita efetivamente existe aí no mundo, né? Mas aí o Anselmo diz que esse argumento vale apenas para Deus, não vale para uma ilha, não vale para uma caneca, é um argumento exclusivo para pensar em Deus, porque Deus seria a perfeição. Já muitos anos depois, Kant diz que a existência não é uma perfeição. Primeiro uma coisa tem que existir para depois a gente definir se ela é perfeita. A gente não pode dizer que uma coisa é perfeita e daí concluir que ela existe. Então, o raciocínio do Santo Anselmo, segundo Kant, seria um raciocínio invertido. E se você está gostando dessa aula e quer aprender muito mais sobre filosofia da religião e todas as outras áreas da filosofia, conhecendo mais de 300 pensadores, eu recomendo fazer a sua inscrição no curso Filosofia Profunda. Esse é o meu curso mais completo, com 50 horas de aulas gravadas e 680 páginas de material em PDF. Como bônus, você ganha ainda 21 livros para fazer o download e ler. Livros de autores como Platão, Nietzsche, Kant e muitos outros pensadores da história. Todos os detalhes do curso estão aqui no link abaixo na descrição. E aí você pode conferir também os meus outros cursos de filosofia que podem te interessar. Nós começamos essa aula falando sobre como que o universo é complexo. Na natureza, a gente tem animais super diferentes, tipo águias, baleias, seres humanos, cobras. Nós temos no macrocosmo, né, meteoros, luas, cometas. No microcosmo nós temos ali as células, nós temos os átomos, nós temos os prótons, os nêutrons, os elétrons, os quarks, os fótons. Tudo isso é de uma complexidade gigantesca. E tudo isso funciona muito bem. Se a gente pensar um pouquinho, a gente percebe que se a Terra fosse um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais longe do Sol, não existiria vida humana. Na verdade, talvez não existisse nenhum tipo de vida no planeta. Mas existe. Segundo muitos filósofos, tudo isso indica que existe um ser muito poderoso e muito inteligente que planejou o universo exatamente como ele deveria ser, tudo nos seus mínimos detalhes. E esses são os argumentos teleológicos para a existência de Deus. Um dos principais filósofos nesse sentido é William Paley. E o Paley faz uma comparação do universo com um relógio. Pense num relógio analógico. Um relógio, para funcionar, ele precisa de muitas partes. As engrenagens, os ponteiros, os parafusos, e tudo tem que se encaixar perfeitamente para que o relógio funcione. Agora, se você juntar parafusos, engrenagens e ponteiros numa bacia, um relógio não se faz sozinho. Um relógio não começa a funcionar do nada. Tem que haver o relojoeiro, aquela pessoa que tem o poder e a inteligência de montar o relógio para ele funcionar. E o que dizer do universo, então? Esse universo que nós falamos, com átomos, com células, com organismos complexos. Você pode juntar um monte de matéria, mas isso não significa que dali vai nascer um universo que funciona. Então, se existe um universo que funciona, existe também um grande relojoeiro universal. Existe um ser que é muito inteligente e muito poderoso a ponto de criar tudo isso que nós chamamos de realidade. Esse ser, logicamente, é Deus. Esse argumento teleológico também tem as suas críticas. A primeira delas é que, existindo o acaso e a matéria existindo por si mesma, como já falamos lá no argumento cosmológico, então o universo poderia ter sido criado sem um planejamento. Por exemplo, com a teoria da evolução de Charles Darwin, os filósofos dessa argumentação mais ateísta ganharam um grande reforço, no sentido de que eles veem agora, com a evolução das espécies, de que nem tudo foi planejado por Deus, ou pelo menos talvez não tenha sido. Talvez as coisas tenham se encaixado no universo através de milhares e milhares e milhares de anos, tudo através da evolução. Além disso, alguns filósofos recorrem à física para dizer que existe muita aleatoriedade no comportamento dos átomos, no comportamento das partículas subatômicas, o que indica que não tem uma inteligência guiando todo aquele desenvolvimento. E outro argumento é dizer que o universo, outro contra-argumento, é dizer que o universo não é perfeito. Na verdade, o universo tem várias falhas. No nosso mundo, a gente pode pensar em terremotos, maremotos, tsunamis, doenças, em pessoas ruins, e tudo isso seriam indicadores de que o universo não é perfeito, então não tem um ser perfeito que criou o universo. E o quarto tipo de argumentos a favor da existência de Deus são os argumentos morais. Nós vivemos num mundo cheio de regras. Regras daquilo que é bom, regras daquilo que é mal. E quem será que define os critérios do que é bom e do que é mal?
Segundo alguns filósofos, por exemplo, Tomás de Aquino, Deus é exatamente o critério dos valores morais. É a partir dele que nós podemos saber o que é efetivamente correto e o que é efetivamente errado. Santo Agostinho, por exemplo, argumenta que a lei de Deus é a lei que vale. Inclusive, se Deus ordenar fazer alguma coisa que seja contrário aos nossos costumes, contrária às leis da nossa pátria ou contrária aos costumes da nossa família, a gente deveria fazer assim mesmo. Porque a lei de Deus, ela é suprema, porque ele sempre sabe aquilo que é certo. Mas aqui nós também temos contra-argumentações. O filósofo Peter Singer, por exemplo, diz que a moralidade parece, na verdade, ter uma origem biológica. A partir de observação de primatas e de outras espécies de animais, parece que esses grupos, esses animais que vivem em conjunto, assim como nós, eles criam certas regras de certo e de errado. E geralmente as regras do certo e do errado têm a ver com a evolução, com a sobrevivência das espécies. Aqueles comportamentos que favorecem a sobrevivência da espécie são recompensados. E aqueles que levam à sua destruição, né, à sua extinção, eles são reprimidos. Então, é a partir disso, a partir dos primatas, a gente pode ver um surgimento de uma moralidade, que pode ter sido... Então, a sobrevivência, a evolução, na verdade, seria a origem da moralidade, e não um criador. Outro argumento é o famoso dilema de Eutífron, que aparece lá com Sócrates na filosofia antiga. Sócrates está discutindo com Eutífron sobre os deuses, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é justo. E aí ele chega no seguinte dilema. Bom, existe uma ação que ela é considerada correta. Por exemplo, ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ela é uma ação correta. Ok. Agora, se ela é uma ação correta, os deuses gostam dessa ação. Os deuses gregos, no caso. Bom, mas aqui nós temos o dilema. Essa ação, ela é boa. E porque ela é boa, os deuses aprovam? Ou os deuses aprovam essa ação e porque eles aprovam é que ela é boa? No primeiro cenário, uma coisa ela é boa porque os deuses gostam. Então, primeiro os deuses gostam e por isso é que essa coisa é boa, é que essa ação é boa. Mas por que os deuses gostam de uma ação? Qual que é o critério para eles gostarem de alguma coisa? Não pode ser o critério de bom, porque o bom vem depois. Então tem um critério que vem antes. E qual seria esse critério? Será que os deuses são arbitrários? Ou se existir um Deus só? Será que Deus escolhe arbitrariamente aquilo que ele acha bom? Se ele mudar de ideia, uma coisa que hoje é boa pode começar a ser ruim? Será que os deuses são arbitrários? Esse é o grande problema. Mas no segundo cenário, o que nós temos é que uma coisa é boa e porque ela é boa, os deuses gostam. Então, primeiro uma coisa é boa e em seguida os deuses aprovam. Nesse sentido, parece que o critério de bom não vem dos deuses. O critério do que é bom veio antes, o que significa que a origem da moralidade não está em Deus, não está nos deuses, mas em uma coisa anterior. Que coisa seria essa, então? O debate sobre a existência de Deus segue vivo na contemporaneidade, talvez com um pouco menos de força do que na Idade Média e na Idade Moderna. Por exemplo, Richard Swinburne defende ainda a ideia do design inteligente. O mundo ele é muito bem feito, as coisas se encaixam muito perfeitamente para dizer que Deus não existe. É lógico que Deus existe porque tudo é muito bem feito, tudo é muito bem colocado, e se não tivesse uma inteligência por trás de tudo, as coisas não funcionariam. Já por outro lado, filósofos como o André Comte Sponville dizem que Deus, na verdade, é só um nome que os seres humanos usam para justificar aquilo que eles ainda não sabem, aquilo que ainda é desconhecido. Tudo o que é desconhecido, o ser humano chama de Deus. Mas à medida que a ciência for evoluindo, Deus vai diminuir de tamanho cada vez mais. De todo modo, na próxima aula, nós vamos partir da ideia de que Deus existe, porque a partir da sua existência, nós vamos pensar como ele é. E essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos que tem um grande debate acerca da existência de Deus na filosofia, tendo 4 tipos de argumentos principais. Os argumentos cosmológicos, que partem da origem do universo, que partem da ordem do universo para afirmar a existência de um criador. Os argumentos ontológicos, que partem da definição de Deus para provar que ele existe. Os argumentos teleológicos, que partem do funcionamento da criação, do funcionamento do universo para dizer que há também um criador. E o quarto, os argumentos morais, que dizem que a partir das ideias de certo e de errado tem que haver um ser supremo, que é o critério de toda a moralidade. Você pode aprender ainda mais lá no meu Instagram, o aprenda.filosofia, e também no podcast no Spotify, onde toda semana tem uma aula nova explorando algum ponto da filosofia. E para aprender tudo isso com mais profundidade, recomendo acessar os meus cursos lá no site e o link está aqui embaixo na descrição. Por enquanto é isso, continue pensando e até mais.